vetor de strings é criado, chamado nome, e ele chama o método lerArquivoNomes enviando o nome do arquivo. O lerArquivoNomes ele cria um arquivo, ele cria um objeto da classe arquivo e instancia enviando o nome do arquivo. Ele cria uma variável conta, neste caso ela é inicializada em 0 e vai servir como contador. Ele abre a leitura e começa a ler as linhas, cada linha. Cada linha é armazenada na variável s. Enquanto a linha não for null, ele vai contando e sempre lê uma nova. Tá? E após ler todas e contar quantas linhas tem, ele fecha o arquivo. Cria um vetor com esses números, esse valor, no caso, se tiver 5 linhas aqui, por exemplo, seria 5. E novamente abre a leitura, só que nesse caso, o for ele vai até o vetor na posição i, ou seja, ele vai armazenar todas as linhas agora, neste caso, dentro do vetor i, que é o vetor de strings. Ou seja, ele vai ler todas elas com o método lerLinha. E após ler, ele fecha o arquivo e retorna o vetor. Ele utiliza então o método de ordenação, neste caso aqui o ordenar, para ordenar justamente esse vetor. O vetor é enviado, né? E o que ele faz aqui? Ele diz que a troca, a princípio, começa como true, verdadeiro, e enquanto a troca ocorrer, aqui ele já troca para false, e ele faz um laço de repetição, né? Enquanto for menor que o tamanho do vetor menos 1, justamente porque para fazer a troca, ele não pode trocar com a última posição mais 1. Isso infligiria um erro. Então, aqui, ele compara cada posição do vetor, utilizando o método compareTo, que neste caso vai comparar com o vizinho, ou seja, a primeira posição com a próxima. Se for maior que 0, significa que esse valor aqui, ele vem depois, né? Então é feita uma troca. A variável aux recebe o vetor na posição atual, o item do vetor na posição atual, e a posição atual do vetor recebe o vizinho do lado, e o vizinho do lado recebe o anterior, que nesse caso é o aux. Tá? E a troca é feita. Esse laço ele é feito até ser finalizado. Para quando ele finalizar, a ordenação estará completa. Então ele salva o arquivo, o novo arquivo, neste caso, nome 2.txt, e envia os nomes. Esse arquivo, ele cria novamente um novo arquivo e abre, neste caso, a escrita. Cada linha do vetor é escrita no arquivo. Neste caso, é usado um foreach, que é a variável aux, recebe cada elemento do vetor. E dentro do arquivo é escrito, então, cada elemento do vetor que foi armazenado em aux. Após isso, o arquivo é fechado, utilizando o método fechar aqui. Neste caso, ele verifica aqui e simplesmente dá o bufferedWriter close, que é justamente o que faz o fechamento do arquivo, fechamento do buffer que está lendo este arquivo.